A nova versão do Frankenstein, dirigida por Guilherme Del Toro, é uma versão bastante interessante. Por um lado, se trata de uma adaptação fiel ao romance gótico de Mary Shelley, capturando os temas centrais e recuperando certos elementos da trama que raramente aparecem em outras adaptações para o cinema. E por outro lado, o Del Toro atualiza o texto original de certa maneira que reflete a sua própria luta interior com o deus do cristianismo. A maioria das pessoas pensa que conhece o Frankenstein, né? Um monstro de Halloween, é um cientista maluco, um ser feio, costurado e com parafuso no pescoço. Mas, no entanto, essa caricatura cultural está muito distante da obra da Mary Shelley. No romance, o romance ele não é uma história de terror no sentido moderno, mas ele é uma profunda meditação teológica e antropológica sobre o que significa ser humano, criar, pecar e ansiar por redenção. E aliás, o filme do Frankenstein, de fato, ele é um dos precursores dos romances de ficção científica. É uma narrativa sobre seres humanos e sobre as consequências trágicas de abandonar o amor e a responsabilidade. Para o espectador cristão, o filme do Frankenstein oferece reflexões ricas sobre a doutrina da criação, a realidade do pecado, a fome por graça, os perigos de ignorar o sofrimento e os riscos do orgulho humano. Ele também revela as consequências de um mundo que deseja o poder de Deus, mas rejeita o amor de Deus. E essa trama do filme dá voz a uma das perguntas mais urgentes da experiência humana: se eu sou um monstro, eu ainda posso ser amado? Bom, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. O diretor do filme, Guilherme Del Toro, cresceu em um lar católico. E em uma entrevista recente, ele contou o momento de sua infância que, depois de uma missa de domingo, ele assistiu pela primeira vez o filme do Frankenstein de 1931. A experiência de assistir o filme proporcionou a ele o que ele chama de uma epifania espiritual. Ele diz na entrevista o seguinte: vi a ressurreição da carne, a concepção imaculada, o êxtase, os estigmas. Tudo fez sentido, afirma Del Toro. Entendi melhor minha fé, os meus dogmas, através de Frankenstein, do que através da missa de domingo. Foi então aos 7 anos de idade que Del Toro decidiu que a criatura do Frankenstein seria o seu avatar pessoal e o seu messias pessoal. Essa declaração do Del Toro nessa entrevista explica por que, em sua adaptação, aquilo que deveria ser o vilão se torna uma figura profundamente simpática. Aquilo que a sociedade considera horrível, o filme de Del Toro mostra como algo nobre, ou ao menos como alguma coisa incompreendida. Ele subverteu a lógica dos filmes de monstros, revelando que os seres humanos comuns frequentemente se mostram mais monstruosos do que aquelas aberrações que eles costumam demonizar. Tudo isso ajuda a iluminar a sua versão do filme do Frankenstein. Nessa mesma entrevista que eu acabei de mencionar, Del Toro compara a criatura de seu filme a Jesus. E em vários momentos ele cita a parábola do filho pródigo, cita o livro de Jó, como referências bíblicas para a sua narrativa. De fato, a ênfase cristã no perdão é um tema recorrente ao longo da obra. E no instante que Victor Frankenstein concede vida à criatura, o corpo morto está colocada em uma pose de cruz bastante evidente. A imaginação e a estética de Del Toro são profundamente moldadas por sua formação cristã católica. Frankenstein está repleto de uma estatuária religiosa católica, imagens de anjos, de demônios, de luzes e de sombras, mas a sua visão espiritual também revela uma postura crítica e subversiva em relação à sua herança cristã. E isso transparece na sua angústia teológica que permeia toda a adaptação cinematográfica. Em um aspecto fundamental, o filme permanece fiel à obra original de Mary Shelley. A Shelley escreveu em um contexto de rápidas transformações da Revolução Industrial, e ele funcionava em parte como um conto de advertência sobre as consequências não intencionais que surgem quando o ser humano utiliza a tecnologia de forma imprudente, especialmente na tentativa de assumir um poder que o faça brincar de Deus. Victor Frankenstein, a figura principal do filme, não é um vilão no sentido tradicional. Ele é um homem brilhante que, por meio de seus estudos científicos, descobriu como reanimar um corpo sem vida. À medida que acompanhamos Victor Frankenstein perseguindo seu objetivo de tentar animar um ser humano a partir de carne morta,
a insensatez de sua busca científica por conquistar a morte se torna assustadoramente evidente. Victor descreve sua tentativa de regenerar a vida como um ato divino, e ele chega até mesmo chamar Deus de inepto. E Deus atira, Victor! Talvez Deus seja inapto! O desejo dele é dominar as forças da vida e da morte e instaurar nada menos que a vida eterna por meio da tecnologia. A advertência presente tanto no filme de Del Toro quanto no romance de Shelley sobre a tecnologia se tornar nossa mestra se torna perturbadoramente relevante em nosso mundo atual. A criatura, por exemplo, em um momento diz: "Você é meu criador, mas eu sou seu mestre. Obedeça." Pode até ser meu criador, mas de hoje em diante eu vou ser o seu mestre. E essa é uma frase que o filme explora de modo sugestivo. A adaptação de Del Toro enfatiza de maneira oportuna essa crítica à tecnologia que se torna cada vez mais urgente. No entanto, depois de Victor conseguir criar a vida moldando um ser a partir de partes de cadáveres, ele imediatamente se horroriza com o resultado. Ele abandona sua criação, deixando a criatura completamente desamparada em um mundo que enxerga a feiura como uma ameaça. Em uma perspectiva cristã, o pecado de Frankenstein não é simplesmente no ato de criar a vida, embora isso certamente envolva dilemas morais, mas sim em sua recusa de amar aquilo que criou. Ele se colocou no lugar de Deus sem refletir o coração de Deus. Ele moldou um homem à sua própria imagem, mas rejeitou reconhecê-lo como filho. Em um nítido contraste, o Deus das Escrituras não abandona sua criação, mesmo quando ela cai na feiura e na deformação do pecado. Ele busca Adão e Eva no jardim, cobre a sua vergonha e lhes promete um salvador. Frankenstein, por sua vez, nos apresenta um Deus que foge da responsabilidade. Um criador que reflete as piores tendências da humanidade em vez da misericórdia do pai. A criatura do filme não é Frankenstein. Esse é Victor. A criatura sequer possui um nome. Só esse fato aponta para uma crise teológica. Nas escrituras, dar um nome é um ato de intimidade, de identidade e de cuidado. Deus dá nome a seu povo, Cristo chama as suas ovelhas pelo nome. A criação de Victor Frankenstein, por outro lado, é descartada, rejeitada e até mesmo privada da dignidade de uma identidade. Eis duas passagens melancólicas da própria criatura que expressa esse abandono. A criatura diz: "Maldito o dia em que recebi a vida", exclamei em agonia. "Criador maldito, por que me formastes um monstro tão hediondo do qual tu mesmo te afastaste com nojo?" Deus, em sua piedade, tornou o homem belo e encantador à sua própria imagem. A minha forma, porém, é uma versão imunda da tua, ainda mais horrível por sua semelhança. Satanás teve companheiros, demônios como ele, para admirarem-no e encorajarem-no. Mas eu sou solitário e detestável. Eu estava só. Lembrei da súplica de Adão ao seu Criador, mas onde estava a minha? Ele me abandonou e na amargura do meu coração eu o amaldiçoei. É precisamente isso o que o pecado faz. Ele desumaniza. Não apenas desumaniza o outro, mas também desumaniza a si mesmo. A pergunta de Deus a Adão no jardim, "Aonde você está?", foi na verdade uma bênção. Em vez de abandonar suas criaturas à própria rebelião, Deus as procurou para reconduzi-las a si mesmo. Falhar nesse gesto fundamental de busca e amor foi o fracasso moral e espiritual mais profundo de Victor Frankenstein. Assim como em outros filmes de Guilherme Del Toro, a criatura de Frankenstein se revela mais trágica do que assustadora. Uma figura profundamente compassiva que não teve qualquer escolha em sua própria criação. O verdadeiro monstro da narrativa passa a ser Victor, um criador soberbo, cujo ato irresponsável e egoísta condena ao sofrimento aquele que ele mesmo trouxe à existência. A criatura de Frankenstein não é uma besta irracional. Pelo contrário, ela se revela surpreendentemente eloquente, sensível, inteligente e profundamente reflexiva, chegando a ser, em certos momentos, filosófica e até mesmo teológica. Quando a criatura começa a narrar sobre a sua própria vida, isso constitui uma das passagens mais comoventes de todo o filme. Ela estava escondida nas sombras de uma pequena casa, ela observava silenciosamente uma família, ela aprendeu a falar, a ler e acima de tudo, ela aprendeu a desejar por pertencimento.
No entanto, quando as pessoas finalmente percebem a sua existência, ela é recebida com tiros, com golpes e com horror. A criatura não começou com violência, ela começou com anseio. Anseio por aceitação, anseio por pertencimento e anseio por alguém que a contemplasse sem repulsa. Contudo, toda pessoa para quem ela ousa se revelar responde apenas com medo e com desprezo. A criatura inicia sua existência como toda criança, estendendo a mão em busca de um rosto que não a rejeite. Mas, sem amor e sem acolhimento, acaba mergulhando em um completo desprezo e um ódio profundo. Cada tentativa de amizade é repetidamente esmagada pela rejeição. Teologicamente, essa condição pode ser compreendida como a voz da lei sem o evangelho. A criatura reconhece que é indesejada e não pode deixar de reconhecer. Ninguém lhe anuncia a redenção, ninguém lhe acolhe, ninguém lhe estende a graça, e como resultado ela se torna precisamente o monstro que o mundo já acreditava que ela fosse. É isso que acontece quando a lei reina sem o evangelho. Condenação sem esperança, rejeição sem redenção e justiça sem misericórdia. Alguns espectadores podem ficar surpresos com a extensão da narrativa apresentada a partir do ponto de vista da criatura no filme de Del Toro. No entanto, isso é fiel ao romance de Shelley. A diferença está no modo como os personagens são moralmente acentuados. Na obra original, a criatura começa inocente, mas acaba corrompida pelo abandono e pela rejeição, se tornando uma figura homicida, movida pelo ódio e vingança, responsável pela morte de vários personagens, e ela chega, em certo momento, a admitir a sua própria depravação. No entanto, no filme de Del Toro, a criatura permanece basicamente inocente. Ela se torna uma amiga empática de outras pessoas marginalizadas, não representa uma ameaça por natureza, e ela mata o irmão de Victor, William, apenas de forma acidental. Uma mudança ainda significativa no filme é a morte de Elizabeth. No romance, ela é estrangulada pela criatura. No filme, ela é morta pelas mãos de Victor. Essa escolha de Del Toro reforça a tese central. Victor é o verdadeiro monstro da história. Ao retratar Victor como uma figura mais depravada, Del Toro também expressa sua revolta contra Deus e contra o cristianismo. A pergunta que permeia a sua obra é: por que Deus nos criaria apenas para permitir que sofrêssemos em um mundo tão cruel? Para ele, a resposta de Deus a Jó, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, é insuficiente e para ele até mesmo cruel. O clamor de Jó, por quê, ecoa em seu entendimento no clamor da própria criatura do filme do Frankenstein. Por que criar seres conscientes e, em algum sentido, eternos, que parecem destinados a experimentar sofrimento profundo e possivelmente interminável? Na leitura de Del Toro, um Deus que age assim só pode ser considerado cruel. No entanto, as escrituras fornecem uma outra resposta. Deus não é um criador distante, nem uma força impessoal, mas ele é um pai amoroso que participa do sofrimento de suas criaturas. Na vida cristã, Deus não permanece imóvel observando friamente a dor do mundo. Na verdade, ele entra nela. Ele sofre ao ver seu filho, a segunda pessoa da Trindade, submetida a uma morte amarga, violenta e vergonhosa na cruz. Alguns teólogos dizem que Deus não pode sofrer, mas penso que eles estão errados. A capacidade de Deus de sofrer é proporcional à sua grandeza. Ela excede a nossa capacidade na mesma forma em que seu conhecimento excede o nosso. Cristo suportou as agonias mais profundas e Deus, Senhor do Universo, aceitou o sofrimento decorrente da humilhação e da morte do seu Filho com o propósito de vencer o pecado e vencer também a morte e o mal, e também de nos conceder a vida mais gloriosa que podemos imaginar. Assim, mesmo que não compreendamos plenamente porque Deus o permite, o mal, sabemos, pelo menos, que ele esteve disposto a sofrer por nós, ao assumir um sofrimento que está para além de qualquer compreensão humana. Cristo padeceu de modo incompreensível, suportando a punição pelos pecados do mundo inteiro. Ainda que ele fosse inocente, ele se submeteu voluntariamente a esse sofrimento por amor. E é precisamente esse amor que transforma a nossa compreensão da dor. À luz da cruz, o problema do sofrimento já não é primariamente o sofrimento em abstrato, mas o nosso próprio sofrimento.
o sofrimento de criaturas marcadas pelo pecado e moralmente responsáveis diante de Deus. A questão última, portanto, não é como Deus deve se justificar diante de nós, mas como nós podemos ser justificados diante dele. Uma diferença fundamental entre o filme e o romance de Shelley se torna evidente nas cenas finais. A criatura do romance é extraordinariamente resistente, mas não explicitamente imortal. No filme de Guilherme Del Toro, porém, a criatura até tenta se matar, mas ela é incapaz de morrer. Ela é imortal, e essa vida eterna é apresentada não como uma bênção, mas como uma maldição imposta pelo seu criador. A cena final do filme é, ao mesmo tempo, bela e comovente, captando, de certa forma, a tragédia de uma criatura condenada a uma existência solitária pela eternidade. Ela não possui uma companheira, uma Eva, apesar de tê-la pedido a seu criador. A criatura, sobre um gelo frio, contemplando o sol nascente com uma lágrima no olho, encara a luz como uma aceitação quase estoica. O filme finaliza com a citação do Lord Byron, um amigo de Shelley, onde ele diz: "E assim o coração se partirá, mas despedaçado continuará a viver." Uma verdade que esse final de Frankenstein de Guilherme Del Toro expressa com força é que uma vida eterna vivida em isolamento, separada do Criador, seria de fato um inferno. Na teologia cristã, a vida eterna é uma bênção para aqueles que creem, porque será vivida na presença de Deus, onde há plenitude de alegria e delícias para sempre. Mas a vida eterna, destituída de amor, de comunhão e sentido, é ao contrário uma maldição. A mera continuidade da existência não é suficiente para lhe conferir significado. Mesmo que o ser humano e o universo pudessem existir para sempre, mas se Deus não existisse, essa existência continuaria desprovida de sentido. Existe um conto de ficção científica em que um astronauta, abandonado em uma rocha deserta, perdido no espaço sideral, leva com ele 2 frascos, um frasco de veneno e um outro, uma poção que lhe daria a vida eterna. Consciente dessa situação desesperadora, então o astronauta bebe o frasco de veneno. Mas, para o seu horror, ele descobre que ele abriu o frasco errado e que, na verdade, ele tinha bebido a poção de imortalidade. Isso significa que ele estaria condenado a existir para sempre em uma vida sem sentido e sem fim. Se Deus não existe, nossa condição é semelhante à desse astronauta. A vida pode até se estender para sempre, mas ela continuaria destituída de propósito. Portanto, o ser humano não precisa apenas de imortalidade para que sua existência tenha significado. Ele precisa de Deus e da imortalidade. E se Deus não existe, ele não possui nenhum dos dois. Se a nossa condição for idêntica à da criatura de Victor Frankenstein, então nós estamos à deriva em um barco sem remos e em um mar sem fim. Quando nós assistimos ou lemos Frankenstein, não estamos diante de um simples relato sobre um ser alienígena, um cientista maluco, uma criatura paranormal. Estamos, em última instância, diante de um espelho. Lemos sobre nós mesmos. Nós somos Frankenstein em nossa ânsia de poder e controle. Mas nós somos também a própria criatura de Frankenstein, ansiando por amor e, quando ele nos é negado, nos tornamos frios pelo desprezo. E, em alguns casos, chegamos até mesmo ao ponto de fazer justiça com as nossas próprias mãos, buscando à força a justiça que nós julgamos merecer. Nós nos consideramos simultaneamente criadores e criatura. Por exemplo, como pais, nós somos criadores e por vezes falhamos tragicamente em oferecer aos nossos filhos o amor, a segurança e o acolhimento que eles necessitam. E alguns são mais terríveis do que outros. Mas como criaturas nós somos frágeis, temerosos e, não raramente, privados do amor que precisamos e merecemos daqueles que nos geraram. A criatura de Frankenstein se percebe como rejeitada, não porque ela tenha se rebelado primeiro, mas porque ela jamais foi amada. Para o cristão, no entanto, essa condição aterradora não constitui o fim da história. Ela é, na verdade, o ponto de partida do Evangelho.
Nós cremos em um Criador que não abandona sua criação, mesmo quando ela se torna deformada, quebrada ou monstruosa. Cremos em um Deus que entra na história não para destruir a sua criatura, mas para redimi-la. O que me interessou no filme do Frankenstein não foi o fato de que ele supostamente reafirma minha fé, mas o modo como ele expõe a ânsia do mundo por essa fé. Ele revela o que acontece quando o evangelho está ausente. Ele retrata a tragédia de um criador que foge da sua própria criação. E justamente por isso nos faz ansiar ainda mais pelo verdadeiro Criador, que não fugiu, mas desceu à terra, se encarnou e tomou sobre si mesmo os nossos pecados. No fim, todos nós somos criaturas, mas em Cristo já não somos mais criaturas sem nome. Ele nos conhece pelo nome. Ao empregar a metáfora do pastor em seu célebre discurso do Bom Pastor, Jesus declara: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama, suas ovelhas, pelo nome, e as conduz para fora. Onde Frankenstein se recusou a nomear, Cristo nos nomeia. Onde um homem rejeitou a sua responsabilidade por sua criação, Deus assumiu a plena responsabilidade por nós, até as últimas consequências.